que estão online e vamos iniciar aqui os trabalhos do nosso GT e vamos iniciar pelo painel Direitos Sociais, Políticas Públicas e Justiça. Gostaria de agradecer a presença de todos, dos que estão presentes aqui conosco e das professoras, da doutora Vanessa, da doutora Ana Maria, representando o nosso colega Heitor. E vamos dar início aqui às apresentações. Vocês têm 10 minutos para apresentar. Vamos fazer as apresentações dos presentes, depois vamos parar para uma discussão sobre os trabalhos apresentados, né? Então, deixa eu só... Está com o cronômetro aí? Eu poderia abrir? Então, vamos iniciar aqui. O primeiro trabalho apresentado hoje vai ser no caso, quem está presencial aqui é o trabalho da professora Renata Albuquerque de Lima, que da Unicristos, do meu também e do Márcio Vander Barros. E é o trabalho que se chama Resiliência Urbana e Desenvolvimento Inclusivo. Vou passar aqui a palavra ao Márcio. Se você quiser ficar aqui à frente, pode ficar, Márcio. E pode iniciar a apresentação. Tem 10 minutos. Passar o microfone, né? Certo. Ontem na sala o pessoal ficava assim de frente e pegava, né? Se hoje tem alguém online? Tem, né? Então, a câmera está ali. Boa tarde a todos. Vou apresentar esse trabalho. O nosso título é Resiliência Urbana e Desenvolvimento Inclusivo. Tive a oportunidade de escrever em parceria com a professora Renata e com o Marcelo. E nosso trabalho, ele tem um início, pelo menos, observando os desafios urbanos contemporâneos, que são frequentes nos cenários, não só aqui no Brasil, mas em várias cidades ao redor do mundo, como crescimento populacional, mudanças climáticas, crescente desigualdade social. E nosso trabalho apresenta como objetivo da pesquisa investigar algumas estratégias inovadoras que algumas cidades ao redor do mundo tomaram e que, de alguma forma, auxilia na construção de um ambiente urbano mais resiliente. E analisar essas práticas de planejamento urbano com o objetivo de melhorar algumas respostas internas para crises emergenciais que ocorrem aqui no nosso país. A metodologia adotada foi uma revisão literária, um estudo de casos de cidades que já implantaram algumas práticas de resiliência urbana. No começo do trabalho, nós abordamos a tragédia do Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente, e com vários mortos, várias pessoas atingidas, vários municípios atingidos, por conta além do desastre natural, da ausência de planejamento prévio urbano que fosse realmente eficaz e que ajudasse a população de uma determinada forma. Um levantamento que foi feito na Quest, 99% dos pesquisados fizeram uma correlação entre a crise, a catástrofe que ocorreu, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, com práticas climáticas que fossem desfavoráveis ao meio ambiente. Com esse estudo da resiliência urbana, o que pretende não é evitar que catástrofes aconteçam, desastres naturais aconteçam, até porque isso é impossível de acontecer, de ter esse controle, mas sim transformar uma realidade de uma determinada cidade para que ela possa resistir e se adaptar a esses fatos que aconteçam, né? Crowdfund Rolling, ele define essa resiliência urbana como sendo a capacidade dos sistemas ecológicos de absorver as perturbações e se adaptarem a ele. Ou seja,
essas perturbações vão acontecer. O que a população tem que estar preparada é realmente concretizar formas claras de planejamento para que possam mitigar os efeitos dessas catástrofes. Na resiliência urbana, existem duas interfaces: a interface básica física, que realmente comporta a estrutura ambiental com plantio de mais árvores, uma revitalização da área verde, das áreas verdes, um embelezamento estético até para atrair a população, para utilizar aquele espaço público, uma revitalização realmente urbana. Mas também tem um lado humano, que eles chamam de componente humano, que é realmente atrair o social para participar dessas políticas públicas e também fiscalizar de que forma está sendo implantada. Ele atrai, no caso, igrejas, escolas, hospitais, empresas, e todas essas instituições trabalham conjuntamente para tanto oferecer algumas insights, algumas dicas, e também para fiscalizar o que está sendo, o que está acontecendo, porque não é uma política implantada de cima para baixo, onde simplesmente a instituição chega e determina de que forma tudo vai ser construído, de que forma tudo vai ser feito, mas sim é feito através de uma discussão que envolve realmente todas as áreas, nesse sentido até para melhorar a estrutura e melhorar a utilização desses espaços públicos, né? Um caso que nós adotamos aqui como exemplo foi o caso da cidade de Medellín. Nessa cidade existia aqui como algumas cidades do Brasil, um forte crescimento populacional desenfreado, uma violência também crescente, uma falta de estrutura de transporte público, muitos problemas que aqui no Brasil também enfrentamos. E lá foi feito um planejamento a longo prazo, pelo que nós pesquisamos desde da década de 90, que eles realmente implantam algumas estratégias nessa, nessa sistemática de resiliência urbana, realmente atraindo as participações, atraindo as comunidades, atraindo as empresas para participarem efetivamente da modificação do quadro social urbano. E isso tem dado muito certo lá. Essa cidade é pesquisada por vários pesquisadores nessa área de urbanística como um exemplo que deu certo nesse sentido. E que realmente a realidade da população mudou através de uma mudança urbanística que foi feita através de uma junção entre o social, entre a parte das empresas, entre as instituições públicas também, que deram suporte e fazem esse meio campo entre a população, entre as empresas, até para direcionar as diretrizes a longo prazo. Nessa época de eleição, é muito fácil você escutar algumas pessoas dizendo, alguns candidatos, né, propondo soluções bem simples para casos complexos. E realmente isso aqui aparentemente é uma solução simples, o difícil é viabilizar essa solução. Porque falar, não, é fácil, vamos juntar todo mundo, mas na prática é difícil pensar num político que pense, além de seus 4 mandatos, além dos 4 anos do seu mandato. Imagine um político que pense muito mais à frente, porque um problema desse aqui não vai ser resolvido em 4 anos. É fato que isso não vai ser resolvido em 4 anos, só que a partir do momento que são traçadas de forma prévia políticas que possam realmente prestar serviço à urbanidade, à cidade e à própria população, é que vão poder, no futuro, serem colhidas algumas melhorias na estrutura da cidade. Só um exemplo que nós utilizamos aqui, também da cidade de Medellín, que eles modificaram a estrutura viária deles e a questão do transporte, foi feito realmente um melhoramento no transporte. Existe lá alguns sistemas porque lá boa parte das ruas são em ladeiras, e também tem algum problema com chuva, e existe alguns sistemas de aviso prévio, de forma bem precisa, para realmente avisar a população em caso de desastre natural. E isso também poderia ser facilmente implantado aqui no Brasil, no exemplo do Rio Grande do Sul. As cidades também foram implementadas algumas
que eles chamam de solo verde, que tem uma maior absorção de água, um telhado verde. Foram realmente criados alguns parques pela cidade para realmente deixar essa cidade mais verde, mais urbanizada e mais possível para a população, e também que auxiliam nessa questão do desastre natural. E nós vemos que esse modelo de sucesso pode ser implementado aqui no Brasil, com algumas modificações, mas que podem ser incrementados aqui e auxiliariam uma criação de uma cidade realmente resiliente. É isso. Só finalizando aqui, realmente a gente vê que algumas cidades têm alguns desafios, né, para enfrentar essas questões das tragédias ambientais, né? Nós temos aqui em Fortaleza uma situação muito privilegiada, temos uma cidade plana, não existem bolsões como Medellín, que é uma cidade que é basicamente com muitas montanhas, montanhosa. Então, isso aí realmente é uma cidade bem privilegiada nesse sentido. Mas é necessário que a gente sempre esteja pensando nessa parte ambiental, criando bolsões verdes, né, cinturões verdes ao redor das cidades. E isso tudo depende de uma política e de implementação também de uma legislação ambiental forte e que se possa desenvolver esse trabalho para que seja de longo prazo e não apenas de um governo, né? Envolvendo a academia, envolvendo também todos os setores da sociedade, os empresários, de uma forma que a cidade possa ser resiliente, né? E gostaria de agradecer ao Márcio, ele é nosso egresso aqui do PPGD da Unicristos, pela apresentação e obrigado. Passo a palavra aqui à colega Vanessa. Posso apresentar? Eu conversei com o colega Augustinho, Leonardo Cordeiro. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Dando continuidade à nossa apresentação, por um requerimento presencial, nós vamos passar a palavra ao doutor Leonardo, ao doutor Leonardo Por Deus Barroso, para a apresentação do seu trabalho. Boa tarde a todos, aos professores aqui presentes, aos alunos, aos participantes aqui do evento. É uma grata satisfação participar desse espaço. E o tema que a gente se propôs a investigar foi a substância Irganox 1076 na cocaína e respostas do Estado brasileiro. De início, conveniente explicar do que se trata. Para nós, também é uma substância pouco conhecida. Ela passou a ser conhecida dos meios policiais a partir de 2020. É uma substância que foi desenvolvida pela BASF como um antioxidante de plásticos. E conforme os estudos conforme laudos foram feitos em apreensões de cocaína durante um certo período, se verificou que ela passou a ser utilizada como um aditivo ou diluente para a cocaína. O que é que nos chamou a atenção nesse caso específico? Nesse caso, e que pode ser enquadrado em outros casos também. A norma que fundamentou os flagrantes, nos casos específicos em que a prisão ocorreu unicamente pelo porte do Irganox 1070, ele foi embasado na lei de drogas e na portaria do Ministério da Saúde. Ocorre que a doutrina entende que o rol dos insumos utilizados ele é meramente exemplificativo. Então, esse foi o grande questionamento, gerou uma situação de dupla, é uma norma penal em branco, em que se utiliza uma outra norma administrativa, nesse momento, que não está preenchida. Ou seja, apesar de a doutrina entender e a jurisprudência entender
que, verificado que determinado insumo está sendo utilizado para droga, baseado nos princípios do direito penal, de última ratio e principalmente da legalidade, não se poderia utilizar um produto que é de livre comercialização, de livre trânsito, não existe controle por nenhum órgão, não existe um mero fundamento, pelo menos no momento atual, para você ingressar judicialmente com pedido de salvo-conduto, como ocorre muito com a cannabis, porque ele não está na portaria. Porém, nos casos em que a gente analisou, um dos primeiros casos foi uma prisão em Rondônia, que ocorreu em 2020, em que foi verificado o transporte de 1 quilo de Erganox. Essa prisão gerou um flagrante. O flagrante foi consolidado pelo judiciário e, em sede de tribunal, o Tribunal de Rondônia entendeu que, pelo fato de a substância Erganox não estar presente na lista do Ministério da Saúde como um insumo ou aditivo para cocaína, a prisão não poderia se fundamentar nesse fato. Aqui também no nosso estado, ocorreu em 2024, outra prisão com 14 quilos, salvo engano, de Erganox. Foi feito flagrante, o flagrante foi homologado pelo judiciário e, no momento da audiência de custódia, o juiz liberou a acusada sob condições, ou seja, a liberdade dela permaneceu restrita. Então, o que a gente questiona é esse posicionamento da doutrina e do judiciário para atuar numa restrição de liberdade, que, citando um autor que, na análise posterior, a gente acabou deparando, o Pierre Bourdieu, ele diz que a liberdade de locomoção, não, a liberdade de locomoção, um aspecto da liberdade de locomoção é a detenção, uma restrição à liberdade, são as prisões e detenções. E, dessa forma, tem que haver uma análise aprofundada para que possa ser restrita. Então, durante a pesquisa, e utilizando isso como parâmetro, como meio a Lei de Acesso à Informação, se verificou que, a partir do ano de 2020, foi que esse aditivo passou a ser usado para cocaína. No nosso estudo, como não houve a participação de profissionais da área do direito, não houve nenhum químico ou farmacêutico, a gente não conseguiu concluir de que forma, por que ele foi utilizado, se como um aditivo ou causando algum efeito como a cafeína causa e está na portaria. Não se sabe se para diluir ou para causar algum efeito. Mas o que a gente pôde constatar é que, comparando os laudos da Polícia Federal que foram feitos de 2017 até hoje, e as importações que foram fornecidas pela Receita Federal, entre os anos de 2020 e 2022, houve um aumento tanto na verificação nos laudos da presença do Erganox, como na importação de Erganox. Não é possível afirmar, mas houve esse aumento exatamente no período. E coincidindo também com o período da pandemia, o que levou alguns autores que trataram desse tema apresentar a hipótese de que o Erganox passou a ser utilizado pela dificuldade de obter outros diluentes para a cocaína. E, dando outra explicação, o preço do cloridrato de cocaína chega a ser 500 vezes mais do que o preço do Erganox. Então, o que eles fazem é colocar uma outra substância para aumentar a lucratividade. Quanto aos efeitos para a pessoa, a saúde, a gente viu de forma bem circunstancial, mas a BASF desenvolveu estudos antes de lançar o produto. Em tese, ele não seria prejudicial no uso no plástico, né, no manuseio do plástico, mas para o corpo humano não se sabe o que ele pode causar. Então, o grande foco do nosso trabalho é que, apesar de as políticas antidrogas estarem evoluindo no sentido de, como decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o porte de maconha até 40 gramas não seria mais seria considerado usuário e não seria mais um ilícito penal, passaria a ser um ilícito administrativo. Em sentido contrário,
um insumo que não está na portaria do Ministério da Saúde, não está descrito na portaria do Ministério da Saúde, se vê que é utilizado como insumo, mas não foi positivado, e que é uma norma duplamente por equiparação, porque é equiparado. O parágrafo 1º, ele equipara o insumo a tráfico de drogas, o insumo, que não é droga em si, a droga. E o tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo. Então, você está utilizando uma norma penal em branco que não está plenamente preenchida para imputar à pessoa um crime que é de 5 a 15 anos e está duplamente equiparado. Então, a contribuição que o trabalho pretende apresentar é mostrar essa incongruência do ordenamento jurídico e da atuação estatal, paralelamente à atuação estatal, e com o atual movimento dos direitos humanos, de utilizar a prisão como última ratio, uma evolução do garantismo, e de uma atenção plena às violações de direitos humanos. Também daria para citar o autor espanhol Jordi, que ele fala de estándares de prova. Para um indiciamento ou para você chamar alguém para ser ouvido para a polícia, você precisa de uma análise até certo ponto. Para você condenar ou restringir a liberdade, a análise tem que ser ainda mais aprofundada. Para isso que existem os filtros e para isso que existem os atores dentro do processo penal e as garantias. Então, concluindo, o nosso trabalho demonstra e pretende demonstrar, colocar em debate essa ausência na legislação e, em último caso, estimular o legislador, no caso, a entidade administrativa, a incluir uma substância que está sendo utilizada como aditivo, mas incluir na portaria para que a atuação estatal se dê da forma correta. É isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas, também quem está nos acompanhando online. Vamos agora para a apresentação do João Ricardo Holanda e do Vitor Levi Mesquita Cardoso. Vão apresentar o trabalho intitulado Impunidade Parlamentar, Discurso de ódio, transfobia e polarização política. Obrigado. Queria agradecer essa oportunidade, queria saudar os moderadores, participantes. Sou o Vitor Levi, eu trago esse trabalho em conjunto com o meu professor, João Ricardo Holanda. Sou formando agora da Faculdade Luciano Feijão de Sobral. O professor João Ricardo também é professor na instituição e ele é mestre aqui pela Unicristos. E o tema do nosso trabalho é impunidade parlamentar, né? Um jogo com palavras, imunidade, impunidade parlamentar. E eu busquei aprofundar a respeito da polarização política, do discurso de ódio e da transfobia. Esse trabalho, eu estou continuando a minha pesquisa de monografia, que, incentivado pelo professor João Ricardo, trouxe para o Iberuju, e estou fazendo dela também a minha proposta de dissertação de mestrado. A tônica da minha pesquisa foi observar o fenômeno do discurso de ódio por meio do legislativo dentro da casa parlamentar, né? O aparelhamento das casas legislativas para a utilização de discurso de ódio, discurso discriminatório, acaba incentivando a polarização
eu observei, refleti o abuso dessa liberdade de expressão por meio da imunidade parlamentar conferida pelo artigo 53 da Constituição, né? Essa imunidade parlamentar, ela vai acabar, o Constituinte trouxe a fim de garantir a liberdade de expressão, né? Fugir da censura que nós tínhamos nesse período pós-ditadura. Também uma das características das constituições após a Segunda Guerra Mundial, né? É trazer essa primazia aos direitos fundamentais, a primazia à dignidade da pessoa humana. É exatamente o que o constitucionalista, o legislador, ele buscou trazer ao garantir a imunidade parlamentar, né? Fugir dessa censura. Ocorre que o abuso da liberdade de expressão, a fim de, por muitas vezes, sucatear a dignidade da pessoa humana, de muitas vítimas, como as pessoas LGBT, como as pessoas trans, acaba trazendo, deixando em evidência, o abuso dessa garantia que eles têm, na garantia dessa imunidade parlamentar. Então, eu busquei observar, então, fazer esse estudo na jurisprudência, ver como caso concreto, relacionado à imunidade parlamentar na atuação legislativa, no que concerne ao abuso de liberdade de expressão. Bebi bastante também do estudo de Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, sobre como as democracias morrem, né? E para mim foi muito importante a observação deles sobre o estudo que eles trouxeram sobre os outsiders na política, né? Que são exatamente essas pessoas que buscam trazer muitas vezes um discurso hostil, procurar seguidores com um discurso violento, assuntos polêmicos, né? Que muitas vezes buscam soluções fáceis ou antiéticas para lidar com problemas muito mais densos, né? E a partir do estudo deles, eu pude observar que essa imunidade parlamentar, esse discurso de ódio que acaba sendo fomentado por essa imunidade parlamentar, ele faz parte de um aparelhamento do ódio que ele está na sociedade, que está na internet, e que seria necessário, de alguma forma, buscar uma interpretação mais atual da imunidade parlamentar, diferente do que o legislador idealizou, né, com a Constituição de 88, porque ele não observou a proporção que o discurso de ódio poderia ter por meio de parlamentares, por exemplo, pela internet, ou como atualmente é utilizada não só no Brasil, mas mundialmente, né, esse discurso de ódio ultraconservador, que muitas vezes acaba tentando sucatear as democracias de dentro para fora. Como o Steve Levitsky e Daniel Ziblatt bem pregam, uma das grades de proteção da democracia americana, e pode ser trazida para o nosso contexto, é a tolerância mútua. A tolerância mútua nada mais é do que a capacidade de pessoas distantes politicamente, ou com padrões de moral diferentes, conviver, não ver um ao outro como rivais, como ameaças existenciais, né? Hoje em dia, observa-se, por exemplo, muito por meio de parlamentares, como no caso do deputado Nicolas Ferreira, uma luta contra a existência das pessoas trans, por exemplo, né? É muito comum diariamente, enquanto a gente está conversando aqui, talvez daqui a pouco eu possa ser noticiado de mais alguma palavra aviltante a essa ao decoro que a Casa Parlamentar nos pede, né? Então, essas pessoas que são vítimas como é que eu posso dizer, vítima desses ataques à dignidade da pessoa humana, realmente carecem de uma melhor interpretação mais favorável a elas, de acordo com a imunidade parlamentar, né? A partir disso, eu pude, a partir desse estudo, eu observei que essa tolerância mútua trazida por Steve Levitsky e Daniel Ziblatt implica diretamente na polarização política, né? A polarização política presente no Brasil, bem como em outras democracias, nada mais se dá por conta dos entes sociais distanciarem-se tanto ideologicamente,
politicamente a ponto de não conseguir sequer coexistir. Então, a partir desse discurso de ódio dentro da sociedade, dentro da internet e dentro das casas parlamentares também, nós encontramos esse aparelhamento da, da polarização política. E nós poderíamos amenizar esse cenário por meio de uma interpretação, podemos dizer, poderia se falar de uma interpretação mais punitivista, por exemplo, dos parlamentares, porém é um assunto muito espinhoso, né? É um assunto que implicaria muita instabilidade institucional, é algo que carece de muita jurisprudência, é um assunto muito maior do que nós, e justamente eu quero levar para o mestrado. Mas o problema como um todo poderia ser solucionado por por uma busca maior da conscientização desses níveis sociais, pela internet, ou políticos, de que a polarização política causada por esse discurso de ódio acaba enfraquecendo a nossa democracia, né? E tanto se fala de instabilidade institucional e problemas institucionais, mas um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a polarização política. Então, diminuir, procurar formas de aproximar as pessoas, apesar de ideologias diferentes, apesar de partidos políticos diferentes, essas pessoas firmar realmente um pacto de aproximar-se na sociedade, na internet, por um comedimento também por meio de parlamentares, poderia surtir efeitos de melhorar essa situação da polarização política, né? Esse tema é muito atual, porque muito se fala em limites da liberdade de expressão na internet, da liberdade de expressão nas redes sociais, né? Como que eu vou coibir esses limites à liberdade de expressão na sociedade, na internet, se dentro da esfera parlamentar nós não temos nenhum comedimento, né? Essas pessoas estão realmente no limite, no abuso dessa garantia da imunidade parlamentar. Então, não me proponho aqui a trazer solução a esse problema, né? Até porque é um problema muito, muito grande, mas queria realmente trazer esse raciocínio. E é isso, gostaria de agradecer a vocês e, por hora, Obrigado, João Ricardo. Ou Vitor, né? Vitor. Então, vamos aqui na sequência. Temos a próxima apresentação, vai ser online, porque Breno não se encontra aqui, então vamos para a apresentação de Kelly Cristine Oliveira Mota de Andrade e Valci Edson Rodrigues Júnior, que vão tratar sobre os potenciais contribuições do empirismo e da jurimetria como estratégia metodológica na análise crítica do direito. Peço que abra o microfone. Boa tarde a todas, a todos. Estou só compartilhando aqui a minha tela. Certo. Todos veem? Tudo ótimo. Bom, então boa tarde a todas e todos. Eu queria primeiramente agradecer o espaço. Falo de Itabirito, Minas Gerais, e tenho aí a proposta de falar um pouquinho sobre empirismo e geometria como uma estratégia metodológica na análise crítica do direito. O trabalho foi construído, já é um artigo, que, claro, pode melhorar bastante com a crítica dos colegas, por mim e pelo Valcir Edson Rodrigues Júnior, meu orientador. Deixa eu só passar. Não consigo passar. Passou. Bom, só para dizer quem nós somos, né? O professor Valci, ele é doutor e mestre pela PUC Minas, hoje ministra aulas na graduação e na pós-graduação, e eu sou doutoranda no programa de pós-graduação da PUC e mestra em Direito Privado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Vou falar um pouquinho aqui dos aspectos metodológicos do trabalho, que decorre da minha dissertação, que teve um objetivo forte de trazer a pesquisa empírica para o direito como uma forma de renovar
o ambiente acadêmico nessa área e acabou por se tornar aí, para mim, uma postura política dentro da pesquisa. E aí a gente parte dessa pergunta, né? Se estratégias metodológicas empíricas de pesquisa, e especialmente a jurimetria, podem contribuir aí para a pesquisa e o ensino críticos do direito. O objetivo é justamente investigar essas potenciais contribuições e potenciais aqui já advirto, né? Que não vejo a possibilidade de cravar a concretude desse fato, uma vez que, não obstante o estudo traga a crítica a estudos meramente teóricos, o artigo ele é teórico, dada a limitação de espaço. E a gente parte aí do pressuposto de que a pesquisa jurídica tem um forte impacto na construção da dogmática, que, por sua vez, impacta o ensino em salas de aula. O método foi a revisão bibliográfica, onde utilizamos aí o raciocínio dedutivo, e tem uma pesquisa vista em uma maior amplitude, como objetivo estudo jurídico exploratório. Num primeiro momento, o trabalho se pergunta, né, de onde vem a nossa tradição jurídico-dogmática, e a literatura mostra como que construímos uma teoria baseada em aspectos que se oriundam dos processos de colonização e, portanto, partem aí de uma visão eurocentrada e masculinizada. E, de uma forma histórica, o direito acabou se construindo sobre opiniões ou argumentos de autoridade de uma maneira unidisciplinar, quer dizer que não olha para outros ramos de conhecimento, em especial das ciências sociais, que podem contribuir. De uma maneira tradicional, são exclusivamente teóricos e manualizados, o que faz com que essa forma de produzir conhecimento, ou seja, a própria epistemologia, sofra diversas críticas. Por sua vez, pode-se observar também que não é apenas a forma de trazer o conhecimento, como a maneira como isso é feito em direito de uma maneira geral. A professora Miraci, que é aqui da UFMG, e outros teóricos, não apenas ela, criticam a maneira como se tem construído esse saber no âmbito jurídico, que se utiliza de algum método, ele não tem o rigor científico necessário, até mesmo para se dizer ciência. Então, isso fez com que o nosso ramo de conhecimento, de saber, como ciência social, se tornasse obsoleto e permanecesse um tanto quanto isolado frente às demais ciências sociais. Aí aqui, só para trazer um exemplo, quando a gente olha para os estudos em antropologia e em sociologia, é muito interessante como eles se utilizam muito do empirismo, utilizando-se de técnicas diversas, como cartografia, a pesquisação, pesquisa participante, etnografia, e utilizam-se de questionários na entrevista. A própria entrevista tem várias formas, né, de se aplicar essa estratégia metodológica na coleta de dados, o que faz com que o direito permaneceu aí inerte quando a gente está falando aí do desenvolvimento de pesquisas ao lado das outras ciências sociais. E mais, não só obsoleto, como essa construção jurídico-dogmática que não olha ao seu redor e não considera a localização dos atores sociais, reverbera tanto na atividade legiferante como na juticante. É possível observar na construção da norma abstrata a completa ignorância do legislador com relação a determinadas situações de agentes vulneráveis, por exemplo, como mulheres, ou até como o colega citou anteriormente, pessoas da comunidade LGBT, e também na atividade judicante. Na minha dissertação mesmo, eu tive a possibilidade, a oportunidade, eu me utilizei do método jurimétrico para analisar decisões
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre violência obstétrica, e foi possível aferir que o Tribunal de Justiça de Minas causa, ao analisar essas decisões, ele tem uma compreensão irrefletida desse evento, confundindo-o muitas vezes com erro médico, o que faz com que esses eventos violadores, né, da dignidade da mulher passem ao largo da análise, eles são invisíveis, ou quando não ocultados de uma maneira intencional. Então, pensamos que quanto mais nos utilizarmos de pesquisas meramente teóricas, a gente vai continuar ignorando essa realidade, ou fazendo até questão de invisibilizá-la. Por isso, as pessoas que pesquisam metodologia insistem que a utilização do empirismo é um forte aliada, na verdade, o empirismo é um forte aliado nas pesquisas teóricas, o que se mostra, inclusive, uma tendência conforme o documento diário da CAPES. Aí são vários, né? A gente pode falar de entrevista, como eu disse, de cartografia, de etnografia. Aqui eu trouxe um deles, que é a jurimetria. A jurimetria, ela nasce lá no século XVIII, com estudos que aliaram direito e estatística, mas se assenta mesmo nos anos 60, nos Estados Unidos. Mas um pouquinho antes, lá na década de 40, quem cunhou o termo foi um advogado chamado Lee Lovinger, criando o termo jurimetrics para a gente, né? A jurimetria, e ele aliou a teoria jurídica à estatística e se utilizou dos computadores e com sua máxima capacidade, né, de armazenamento de dados para analisar decisões judiciais no sistema estadunidense. E para a gente fica até interessante de imaginar, já que o sistema de lá é eminentemente baseado em precedentes. E com isso, houve a possibilidade de predizer o comportamento das cortes. Mas, afinal de contas, o que é a jurimetria? Aqui eu vou trazer uma noção teórica que eu construí, mas ela é baseada na literatura consultada. Então, a gente pode dizer que é um método de pesquisa do direito empírico, né, gente? Empírico de base documental, que se utiliza da estatística para se desenvolver. E sobre esse aspecto considera-se que ela é usada para análises quantitativas, ou seja, uma vez que estou analisando um determinado objeto jurídico, lembrando aqui que a jurimetria não se presta a analisar apenas decisões, ela pode ser utilizada para analisar todo e qualquer documento jurídico, incluindo atos normativos, de uma forma geral, né, leis, decisões, afinal de contas, a norma ela pode ser abstrata ou não. Políticas públicas, ela tem um potencial grande. E quando a gente vai olhar para essa análise no aspecto quantitativo, por si só ela já é inovadora, já que no direito prevalece aí as análises qualitativas. Contudo, a própria literatura consultada demonstra as vantagens de se fazer uma análise quanti e quali no mesmo ato, na medida em que números considerados em si mesmos podem trazer aí alguns vieses indesejados, sendo muito interessante analisar o procedimento tanto sob o aspecto quanti quanto pelo aspecto quali. Oh, desculpa, passei sem querer. A jurimetria ela tem sido utilizada para diversas finalidades. A primeira dela... Kelly, Oi, desculpa te interromper, é só para te avisar que já deram os 10 minutos, a gente vai abrir para você concluir. É possível? obrigada, claro, claro. Por Então, a nada. gente se utilizar para elaboração de leis, auxílio de tomada de decisões judiciais e também, na prática advocatícia, na elaboração para saber se determinadas demandas podem ter sucesso ou não. Os resultados são esses, eu trago aí 7 contribuições de acordo com a literatura consultada que a jurimetria pode trazer, havendo mais que não foram vistos na literatura consultada, e termino fazendo as perguntas, né? Se a gente quer continuar a fazer mais do mesmo, se a pesquisa e o ensino empírico podem nos ajudar, e se a gente quer continuar a
a ignorar a realidade na construção dogmática e nas formas de ensinar o direito. Com isso, eu encerro e agradeço a oportunidade. Obrigado, Kelly, pela sua apresentação. Vamos dar uma pequena pausa aqui nas apresentações para iniciar o debate dos trabalhos que já foram apresentados até agora. E eu gostaria de perguntar a todos, até as pessoas que estão online também, se gostariam de fazer alguma observação, tirar alguma dúvida dos trabalhos apresentados. Se alguém quiser se manifestar aqui, fica à vontade. E posso passar a palavra para quem tiver interesse, né? Bom, já que até agora ninguém se manifestou, né, eu também gostaria de falar sobre o trabalho sobre a democracia do nosso colega. É um trabalho bem interessante. Gostaria também de falar que aqui na PPGD da Unicristo, a gente tem uma cadeira, uma disciplina chamada Teoria da Democracia, que é ministrada pelo professor Carlos Marden, uma disciplina super interessante, bem atual. Ela trata justamente de obras como a que você descreveu, e é interessantíssima para você aprofundar, se você tiver interesse aqui de vir conhecer o nosso programa e, e conhecer mais um pouco mais sobre essa questão da democracia, que é algo tão caro para nós, né? Todas as instituições, o judiciário, a polícia, o Ministério Público, né? Todos estão empenhados aí em manter o Estado democrático de direito, né? Que é tão festejado, né? E gostaria também de falar sobre o trabalho dos colegas aqui do Alan e do Leonardo. A gente só vai prestigiar o trabalho aqui da Polícia Federal, que é uma instituição que vem se desdobrando aí e com excelência tratando aí das questões que envolvem toda essa questão do tráfico de drogas. A gente sabe que é necessária a segurança jurídica, né? E se você não tem uma segurança jurídica para trabalhar, tanto para a pessoa que está na rua, quanto para o profissional do direito, isso vai dificultar o trabalho, pode causar uma série de problemas, né, para a sociedade, prisões que depois vão ser não vão ser chanceladas na justiça, né? Então, assim, é bem importante que se tenha essa segurança jurídica, né? E também para o trabalho da Kelly, também bem interessante. Não sei se as colegas também vão se manifestar, mas o da Kelly é bem interessante porque essa questão da jurimetria, até ontem nós tivemos aí uma discussão bem interessante sobre a questão da progressão de pena e como é difícil você pesquisar alguns casos específicos, como, por exemplo, você ter direito à progressão de pena no caso de trabalho doméstico. Como é que a pessoa vai comprovar que há o trabalho doméstico, ou então o trabalho de cuidar do ser humano, porque isso aí não fica muito claro, não está nas estatísticas, não existe nenhum registro disso aí no Ministério do Trabalho. Então, assim, e até mesmo para a polícia controlar, eventualmente com uma tornozeleira eletrônica, alguma coisa assim, também é um pouco complicado. Então, a jurimetria, ela justamente precisa de dados, né? Então, é necessário também que a gente se empenhe em criar bancos de dados e melhorar todos os dados estatísticos, né? Que o judiciário aí possa se preocupar com isso aí também, né? Passo a palavra aqui às colegas. Obrigada, doutor Marcelo. Bom, eu sou professora Vanessa, né? Então, assim, eu queria pontuar, primeiro, que é sempre um prazer participar desses eventos, porque a gente enriquece, né, e observa o quão importante é a razoabilidade dos trabalhos que estão sendo apresentados. A minha área, eu sou professora de processo civil, e quando eu vi o trabalho que o Leonardo apresentou, eu disse, nossa, que interessante, o que seria esse Irganox 1076? E eu fico pensando na apresentação dele, eu pensei, se nós, né, que estudamos direito, que atuamos em direito, eu advogo há 22 anos, não é a minha área criminal, mas se a gente não tem assim o esclarecimento a respeito do que se trata, quiçá a pessoa comum, né? Então, quando ele estava aqui apresentando o trabalho dele, eu achei muito interessante a razoabilidade com que ele disse, olha, embora a gente tenha alcançado, que na realidade vem sendo utilizado, e tem se aumentado a aquisição para esse fim, isso por si só não justifica não termos segurança jurídica de haver essa previsão expressa, porque, embora nós saibamos que ninguém pode alegar desconhecimento de lei, quiçá quando a lei não existe, né?
Então, assim, eu queria lhe parabenizar, foi uma apresentação muito esclarecedora e o papel é esse mesmo, não é fechar os olhos para o que vem acontecendo, mas garantir a segurança jurídica, tá? Eu queria passar também um rápido comentário para a Kelly. Kelly, eu achei interessante a forma que você abordou, não só porque você não se limitou à questão da jurimetria, você fez uma pontuação que a gente que pesquisa, a gente encontra muito a nível de mestrado e doutorado. Como o direito ele está vinculado a pesquisas eminentemente apenas, né, literais, apenas nada empírica. E eu lembro que na época do meu mestrado, eu fiz mestrado grávida, né, e eu sou processualista. Então, o Código de Processo Civil entrou em vigor, e tá, eu achei brilhante a questão dos calendários processuais, né, a questão da possibilidade de realização de acordo com o procedimento. E aí, 3 anos depois, eu finalizando o mestrado, eu disse, bom, eu vou fazer um artigo e vou lá no fórum fazer uma pesquisa empírica, pedir autorização para ver quantas secretarias, depois de 3 anos de vigência do CPC, está aplicando isso. 80% não sabia nem o que era. E de todas as varas, apenas uma sabia o que era e achava que tinha aplicado em um processo, né? E aí eu fiz o artigo foi publicado, e aí o meu orientador disse assim, Vanessa, é importante o aluno que pesquisa saber o quanto um artigo com pesquisa empírica tem melhor aceitação nas revistas, porque justamente faz diferença no que o direito está acostumado a fazer, porque traz a realidade, no caso concreto, né? Eu só não vou falar dos outros 2, porque senão a gente vai esgotar os 10 minutos sem passar a palavra aqui para a colega, mas parabéns. E aí, pessoal, eu sou a professora Ana Maria Bezerra, eu sou coordenadora de pesquisa do curso de Direito na sede do Eusébio, aqui da Cristos, e eu estou bastante feliz aqui pela oportunidade de estar acompanhando esses trabalhos de excelente qualidade. Tenho alguns comentários sobre todos que foram apresentados até agora, mas vou destacar 2. Primeiro que o Márcio, professor Marcelo, né, a professora Renata e o Márcio, que apresentou sobre resiliência urbana e desenvolvimento inclusivo. Achei importante destacar que você falou que não é evitar desastre natural, porque, enfim, é natural, não tem como evitar, mas é enfrentar as consequências desse desastre, que, enfim, acho importante a gente pegar essas experiências exitosas, ainda que não sejam tão equivalentes ou semelhantes, mas adequá-las à nossa realidade. Por exemplo, a questão de atrair atores sociais para atuarem em conjunto, né, no enfrentamento a esse desafio, que é enorme, como, por exemplo, na questão do Rio Grande do Sul, né, mais recentemente, mas não só nessas questões de desastres naturais. Eu fico pensando que em qualquer enfrentamento, a qualquer questão, é interessante que a gente atraia o máximo possível de atores sociais, né? Não só o governo, não só empresas, não só estudantes, mas todos eles, de alguma forma, contribuindo em conjunto para uma solução, e se não uma solução, para um enfrentamento cada vez mais exitoso. Então, acho muito, muito importante a gente refletir sobre essa resiliência urbana, que eu não conhecia essa expressão, mas consigo imaginar a resiliência como um todo, né? Resiliência ao enfrentamento a desafios no geral. Então, gostei bastante desse viés que você tratou a questão, que vocês trataram, né, a questão. Gostei de todos, mas vou comentar aqui sobre o trabalho da Kelly, porque, Kelly, eu fiz meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, então, quando você falou da professora Miraci, e eu chamo para os meus alunos, os professores de metodologia, né, o livrinho roxinho, que para mim é o melhor livro de metodologia aqui que nós temos no Brasil, que é o Repensando a Pesquisa Jurídica. Então, no próprio título, ela já diz ali, a gente está repensando a pesquisa jurídica. Então, quando você traz uma valorização do empirismo e especificamente da jurimetria como estratégia metodológica, e ainda especifica ali para o tratamento do direito, desde o início, né, da construção do saber jurídico, quando vai falar ali do ensino do direito e da produção de conhecimento jurídico. Então, acho isso extremamente importante e a gente fala muito, mas é só nos últimos anos que a gente vem começando a ver o resultado dessa discussão na prática aqui no Brasil. Fora, é muito mais comum a gente ter pesquisa empírica no direito, e é muito, muito relevante você trazer esse tema para a gente debater e começar a colocar em prática realmente a pesquisa empírica com dados que sejam confiáveis, né? Então, parabéns
não só a Kelly e ao professor Márcio e Marcelo, professora Renata, mas também ao João Ricardo, por meio aqui do Vitor, e ao Leonardo, né, da substância aqui 1073 na cocaína, as respostas, eu vou acabar, mas a contribuição que eu queria dar para o professor Leonardo é de já colocar no título uma especificação em relação à resposta do Estado brasileiro, porque a resposta do Estado brasileiro em relação ao que exatamente, né? Então, aí você tratou de vários temas essenciais, né? No sentido dos direitos humanos, no sentido de tratar legislativamente, também de interpretação, enfim, talvez eu já colocasse isso no título, acho que ficaria ainda melhor. Mas é isso, gente. Então, vamos lá continuar. Vamos chamar o próximo. Marcelo Augusto Boscato, está online? Sim, Sim? Está pronto, sim, Marcelo? sim, estou pronto. Me escutam bem, né? Sim. Me escutam bem? Sim, sim. Compartilhar aqui. Bem, boa tarde a todo mundo. Queria primeiro agradecer ao Aberjur, à Unicristos pela organização do evento, pela comissão que organizou o evento. É muito difícil, né? O tempo é sempre curto para um evento desse tamanho. Agradecer os coordenadores da mesa, aos meus colegas de painel e a todas e a todos os demais presentes. Bem, meu nome é Marcelo, eu sou mestrando em Economia Política Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou graduado em Direito também pela UFRJ. E a proposta, eu entrei no mestrado do UFRJ em outro campo, era promover um diálogo entre o campo da economia política internacional, que embora tenha economia no nome, propôs uma abordagem mais ampla das ciências sociais, com o direito econômico, que é um campo que eu me concentro em alguns grupos de pesquisa, né? É uma reflexão inicial, essa reflexão ela não é objeto direto da dissertação, ela ela é mais marginal, e por isso está sendo iniciada. Eu estou no último ano do mestrado, mas essa reflexão ela vai ainda ter alguns meses de pesquisa. Bem, a economia política internacional ela parte de uma reflexão teórica do poder, né, concentrada no professor, que é também meu orientador, professor José Luiz Fiori, e hoje se concentra no Programa de Pesquisa do Poder Global, que trata de uma forma inovadora de tratar o poder de uma perspectiva teórica. Ele promove um diálogo maior com as ciências sociais, não se limita, tenta não se limitar às linguagens específicas de cada campo, né? Tenta fazer uma abordagem que supere a multi e a interdisciplinaridade para uma abordagem transdisciplinar, para tentar resolver, para tentar responder às perguntas das ciências sociais em geral e da sociedade brasileira em específico. E o direito econômico, aqui especialmente concentrado na Universidade de São Paulo, né, onde está meu co-orientador, em linhas gerais, busca estudar a forma jurídica do desenvolvimento nacional, né, muito concentrado aí no âmbito interno. O problema, né, vai um pouco na linha da colega, que acho que foi a Kelly que apresentou um trabalho muito bom sobre isso, é a preponderância do exclusivismo jurídico na academia brasileira, né? Não só no direito, né, que talvez o jurista sofre, o professor onde me disse que sofre do bacharelismo, né? Tenta saber um pouco de todas as ciências sociais, mas sabe muito pouco, né? Não consegue usar de forma adequada, porque se limita muito ao exclusivismo jurídico. E isso reflete na desproporção entre juristas técnicos e juristas políticos, pelo menos na academia brasileira, pelo menos no direito econômico mais específico. Esse problema não foi diagnosticado por mim, é um problema que já foi diagnosticado pelo pessoal da antropologia e sociologia jurídica na década de 70, 80. No direito econômico, ele é traduzido, o jurista técnico é aquele que está a serviço, especialmente das reformas gerenciais aqui no Estado brasileiro, na década de 80 e 90, não só aqui no Estado brasileiro, mas no sul global todo, na Europa, né, que é o jurista técnico que se especifica nessas matérias, especialmente depois com a criação das agências reguladoras, que é tudo muito técnico e pouco político, né, muito descentralizado, muito independente, e tem pouca política no direito, né? Então, a figura do jurista político, o jurista que tem um diálogo maior com as ciências sociais, fica desprivilegiada em relação aos juristas técnicos, né, aos juristas dos tribunais, né? Essa é a perspectiva, pelo menos, acadêmica que eu quero trazer. A pergunta reflete um pouco do início da pesquisa, né? Qual o papel do jurista em uma unidade estatal social, né? Aqui, esse termo, unidade social, ele faz parte está contido no programa de pesquisa do Poder Global, né? Então, uma pesquisa de longa data, né, de quase 40 anos, que foi concluída há pouco tempo, não cabe aqui exemplificar, mas de forma bem geral,
Eles fazem um exercício de longa duração brodeliana, eles voltam ao início do assentamento do Homo sapiens em cidades, né, depois do fim da era glacial, para compreender como que as unidades sociais se comportam, né? E a conclusão é que, desde a sedentarização, essas unidades sociais dos sapiens, né, comportavam em tribo, em clãs, em cidades-estado, depois cresceram, transformaram, hoje se comportam em um estado social. Esses estados sociais, essas unidades sociais, se relacionam em um sistema, né? O sistema seria o sistema interestatal capitalista, né? O sistema internacional hoje. Então, esse é o estudo principal da EPI, né? Que requer uma abordagem integrada de todas as ciências sociais. Hoje o programa conta com várias abordagens de geógrafos, sociólogos, filósofos, e o direito estão tentando aproximar desse objeto também. O objetivo, então, é estruturar as diretrizes para uma interpretação constitucional que esteja a serviço do desenvolvimento nacional, que é um exercício que é muito incipiente ainda no Brasil. Tem um pessoal da Universidade da Força Aérea que faz, mas muito pouco, que é o exercício do mercantilista econômico, né? À época, no século XIV, XV, XVI, os mercantilistas, é uma leitura um pouco menos convencional do mercantilismo, mas tem bibliografia para isso. O exercício que eles fizeram foi uma reflexão estratégica dos objetivos do Estado Nacional, dos Estados Nacionais deles, e as formas de captar recursos para cumprimento desses objetivos, né? Então, esse exercício, o objetivo é transpor para o direito, né, base no constitucionalismo estratégico, né, adicionar a geopolítica, a geoeconomia nos estudos do direito econômico. O método, ainda bem incipiente, né, por enquanto, o que eu tenho é uma abordagem integrada do pensamento do professor Santiago Dantas, aqui da casa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do professor Eros Grau. O Eros Grau é uma abordagem um pouco mais marxista, né, restrita ao campo interno. Ele usa o direito como uma ferramenta do conflito social, limitado ao campo interno, e o professor Santiago Dantas, no meu entendimento, uma abordagem complementar, né, usa o direito a serviço da disputa de poder no ambiente externo, no ambiente do sistema interestatal. A hipótese, os juristas políticos devem promover a interpretação constitucional através de uma abordagem multi-interdisciplinar do direito, né, por hora, né, e consolidar o diálogo com as ciências sociais, reduzir a fragmentação epistemológica. Esse é um desafio, mesmo nas universidades que tratam o direito de uma forma mais aberta, menos exclusiva, com as ferramentas e com a linguagem jurídica, ainda há sérias restrições metodológicas e históricas na abordagem do direito, se reduzindo à ciência jurídica, né? Uma ciência jurídica supostamente universal e idêntica em todo o espaço, em todo o tempo. Bem, para concluir, ainda uma conclusão parcial, né, quase que uma hipótese, né, a necessidade de uma reflexão estratégica permanente das ciências sociais, né, para que esteja a serviço do desenvolvimento nacional. E essa reflexão estratégica permanente é o que a EPI, a Economia Política Internacional, busca trazer, e eu tento promover um diálogo, colocar o direito a serviço dessa reflexão, para uma abordagem transdisciplinar e não fragmentada do direito e das ciências sociais de forma geral. É isso. Muito obrigado. A sua palavra. Obrigada, Marcelo. Vamos aqui para a próxima apresentação. Ana Maria Pereira Moraes Ventura, está online? Oi, está online. Pronto, Ana Maria, pode apresentar. O tema do trabalho da Ana Maria é Políticas Habitacionais e a Financeirização da Moradia no Brasil, uma análise de medidas alternativas. Você tem 10 minutos, tá, Ana Maria? Tá bem. Boa tarde a todos. Eu sou mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, sou advogada e professora também. O tema do meu trabalho, como já foi exposto pela professora, é Políticas Habitacionais e a Financiarização da Moradia no Brasil, uma análise de medidas alternativas. E qual é a pergunta de partida desse trabalho? Sobre a efetividade das políticas habitacionais atualmente aplicadas no Brasil, com foco na população de baixa renda, ou seja, as famílias que recebem aí por mês, que têm uma renda de no máximo R$3.000, ou então de até 3 salários mínimos. E por que eu faço esse questionamento? Porque eu já verifiquei em outras pesquisas que as políticas habitacionais atualmente aplicadas, elas estão centradas principalmente na aquisição da casa própria, ou seja, por meio de financiamentos. E esse tipo de política não tem atingido essa população, que recebe até 3 salários mínimos.
E como eu verifiquei isso? Observando alguns dados do déficit habitacional que foram coletados até 2019. E de acordo com esse déficit, um dos componentes do déficit é o ônus excessivo com aluguel. E esse déficit ele foi observado exatamente nesse público, população de baixa renda que recebe aí até R$3.000. E aí, o que é que acontece nessa situação? Que essas políticas habitacionais que estão relacionadas à aquisição, ou seja, por meio de financiamentos, não atingem esse público, porque são pessoas que não têm condições de arcar com esse financiamento e que se submetem aí à habitação por meio de aluguel. Mas, já entrando no tema principal, agora voltando para alguns conceitos iniciais que são importantes, que é o conceito de moradia digna, que não se restringe apenas a uma habitação física. A moradia digna, ela abrange o custo excessivo com a moradia, abrange a possibilidade de acesso a serviço público, a localização da habitação. E, de acordo com esse conceito, já ficou demonstrado que no Brasil, moradia digna é sim um problema social. Tanto que o direito à moradia é um direito social, aí presente no artigo 6º da Constituição, e que exige medidas efetivas do Estado. E os direitos sociais exigem tanto medidas positivas como também medidas negativas. Mas em relação a essas medidas positivas, elas têm que ser aplicadas de acordo com cada público, que é isso que eu consigo concluir a partir dessa pesquisa, como considerações finais também, não como uma conclusão, não é uma ideia fechada. Mas deve-se observar o público que vai ser atingido por cada medida estatal, por cada política pública. A política voltada para a habitação por meio de financiamentos é sim efetiva de acordo com o público que se observa. Por exemplo, quando, de acordo com as pesquisas relacionadas ao déficit habitacional, a habitação por meio de financiamentos para a população que estaria aí na média da sociedade, sim, foi uma política pública efetiva, conseguiu melhorar o déficit habitacional, mas já para essa população de baixa renda, não. Exatamente porque o componente que mais aumentou, que na verdade não diminuiu, aumentou, foi exatamente o ônus excessivo com aluguel. E é nesse ponto que eu venho estudando medidas alternativas, o que fazer em termos de política habitacional voltada para esse público específico, que seria aí políticas voltadas para esse componente, o aluguel, ou seja, políticas relacionadas à locação social, que inclusive nós já temos no Brasil, nós temos políticas de locação social ou políticas de aluguel social, programas de aluguel social. O problema é que são programas que ainda são aplicados em caráter temporário e limitados a alguns requisitos. Recebe aluguel social, por exemplo, de acordo com a Lei de Locação Social de Fortaleza, famílias que têm algum problema habitacional específico que por um determinado tempo recebe uma assistência do Estado, ou então do município, uma assistência financeira para arcar com o seu aluguel. E aí, como medida alternativa, o que eu vejo é que esses programas eles deveriam expandir, não ficar limitados apenas a alguns requisitos ou não ficar limitado apenas ao tempo, mas ser políticas aí que têm uma certa continuidade, visando exatamente essa questão, que o déficit habitacional ele tem aumentado por conta do ônus excessivo com aluguel, pensando nesse público específico, e que deve existir uma política habitacional voltada para esse público específico. E, paralelo a isso, também verifiquei ao longo dessa pesquisa que as políticas habitacionais voltadas apenas ao financiamento levam a essa questão da financiarização da moradia, que é outra questão aí que é muito criticada, porque a moradia ela é um direito social, pode ser colocado como um serviço público e que não deveria estar submetida a regras de mercado.
né, que o financiamento, essas políticas de financiarização ficam submetidas a regras de mercado e que aí as famílias menos favorecidas financeiramente não conseguem adentrar, né, não conseguem ser beneficiadas por essas políticas. Então, esse foi o meu trabalho, né? Espero aí ter contribuído, espero também que quem puder também possa contribuir com a minha pesquisa. Obrigada a todos. Obrigada, Ana Maria. Agora vamos para o trabalho da Clara Scarlett Lopes de Araújo e do José Gutenberg de Souza Rodrigues Júnior. Vocês estão online, gente? Olá, boa tarde. Olá, Clara. Conseguem? Sim. O trabalho vai ser apresentado só por mim, porque o Gutenberg ele está em um evento, não vai poder comparecer. Posso iniciar? Pode iniciar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Clara, eu sou professora da Unicristos, também sou doutoranda no programa de pós-graduação da UFC. E o meu coautor, o Gutenberg, ele é advogado e também é doutorando na Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu vou tratar sobre o artigo intitulado Compliance Público como Instrumento de Controle da Corrupção, Accountability e Desenvolvimento. Esse trabalho tem como objetivo o estudo do compliance público como forma de melhoria nos aspectos institucionais locais, com o objetivo de levar à redução nas taxas de corrupção e má gestão, além de promover o desenvolvimento municipal, especialmente nos pequenos municípios. Aqui vale um destaque que esses pequenos municípios são considerados aqueles que possuem até 50 mil habitantes, né, conforme o relatório da Controladoria Geral da União. E por que a delimitação desses municípios? Inicialmente, a partir da análise das gestões municipais em geral, pode-se concluir que esses municípios são os que mais sofrem com a improbidade e corrupção. Nesse sentido, propõe-se a análise do compliance público como instrumento de aprimoramento da prestação de contas, a accountability, dos gestores municipais, de modo a minimizar as taxas de corrupção e propiciar uma melhora na gestão dos recursos públicos, promovendo o desenvolvimento desses pequenos municípios através do retorno em investimentos. E o que seria o compliance? Esse tema, né, em linhas gerais, seria um conjunto de regras e de estruturas organizacionais de que devem lançar mão as empresas ou pessoas jurídicas, e aqui no caso também os gestores públicos, para detectar atos de corrupção e colaborar com os agentes estatais de controle, caso queiram ser beneficiados com um abrandamento calculado de punições. Nesse sentido, diferentemente de auditorias internas, que exercem um controle esporádico e pontual, direcionado apenas para análise de amostragens, o compliance é um programa permanente e sempre preventivo. Portanto, pode-se conceituar o compliance como um ordenamento abstrato de códigos e previsões de projetos e sistemas de otimização empresarial, e como um conjunto de ações e planejamentos organizados para que toda uma corporação esteja disposta a atender às exigências legais e regulamentares de um determinado setor econômico, tendo como princípios a boa governança administrativa, os preceitos éticos e a fiscalização e penalização de condutas reprováveis, como atos de corrupção em geral. O compliance ele também trabalha com mecanismos básicos de avaliação contínua de riscos do âmbito da atuação da empresa ou instituição ou dos agentes públicos, elaboração de um código de ética e conduta, comprometimento da alta administração, autonomia e independência da equipe responsável, treinamentos periódicos, canais seguros para denúncias e proteção das informações. Nós temos destacado no artigo alguns exemplos práticos, né, de atuação e de implementação desses programas de compliance no âmbito da administração pública. Mais recente, como exemplo, houve a nova lei de licitações,
que tornou-se obrigatória a adoção de programas de integridade pelas pessoas jurídicas nos contratos de grande vulto firmados com a administração, sendo esses, né, valores superiores a 200 milhões de reais, devendo, no prazo de até 6 meses da celebração do contrato, instituir um programa de compliance na estrutura interna da organização, estabelecendo ainda a implementação do programa de integridade como critério de desempate entre 2 ou mais licitantes. Assim também determinou como requisito obrigatório de realização na seara administrativa. Outro exemplo também seria a abordagem trazida pela Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações sofridas pela Lei 14.230. No artigo 17, 17C, inciso F, a legislação menciona que a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, entre outras questões, observar a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas da sua conduta omissiva ou comissiva. Também destacamos no artigo uma atuação pioneira que o Estado de Goiás teve ao criar o Programa de Compliance Público Municipal, tendo como fim estabelecer um conjunto de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais e legais, bem como garantir o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos, fomentando a ética, o governo aberto e a gestão de riscos, conforme menciona expressamente a Controladoria Geral do Estado do Goiás. Portanto, a promoção da cultura da integridade no setor público é ponto-chave para o aumento da confiança da sociedade no Estado e seus órgãos. Compliance seria a ferramenta apropriada para promover a cultura de integridade e a internalização da ética na atuação do gestor público, visando proteger os nossos órgãos de fatores de risco. Como conclusão, eu trago aqui alguns benefícios de se utilizar o compliance. Conforme Barros, constatou-se que vários seriam os benefícios de utilizar um programa de compliance e de integridade na gestão municipal. Dentre eles, a eliminação ou redução significativa da possibilidade de cometimento de atos ilícitos por parte dos agentes públicos, o ganho de credibilidade com potenciais investidores, fornecedores e clientes, o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados à sociedade, a melhoria nos níveis de governança, a otimização dos recursos financeiros e humanos, a fortificação da legislação que rege a temática, garantindo assim a prevalência da segurança jurídica, a estruturação de processos e procedimentos que mitiguem a corrupção e eventuais desvios de conduta, a melhora do ambiente de trabalho, o fortalecimento da imagem do Estado, a previsibilidade e antecipação de problemas e a padronização das atividades desenvolvidas. Portanto, tais medidas seriam relevantes para minimizar os impactos causados pela parceria público-privada, em especial na implementação de relevantes empreendimentos em pequenos municípios, que possuem pouca estrutura de pessoal e financeira e onde a integridade é fundamental, servindo de alicerce para a sustentabilidade da parceria e desenvolvimento local. Então, esses seriam alguns pontos em relação ao artigo e eu fico aguardando as análises e sugestões. Obrigada. Obrigada, Clara. O Breno não está aqui, né? Também não está online. Então, vamos. Disseminação da utilização da internet, a nova era digital. Ah, tá ótimo. Pessoal, a Johanna, ela foi só pegar ali a apresentação dela, só explicando para o pessoal que está virtualmente, ela, na verdade, estava alocada no painel 3, então ela iria apresentar ontem, mas teve uma recolocação e ela vai apresentar hoje, tá certo? A nossa última apresentação. Só um segundinho.
Boa tarde. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Boa tarde. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Boa tarde. Sim, conseguimos. Sim. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Jade Johanna. Sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará. O título do meu artigo é A Disseminação da Utilização da Internet, a Nova Era Digital. Ele possui como justificativa abordar que, com o aumento da utilização da internet, surgiram os bens digitais. E, a partir desse surgimento, levantou-se o questionamento de qual seria a estrutura adequada para a sua transmissibilidade. Para responder esse questionamento, eu estabeleci 3 objetivos específicos. O primeiro, identificar o que são os bens digitais. O segundo, analisar as teorias doutrinárias que discorriam a respeito do tema. E o terceiro, trazer 2 projetos legislativos da Câmara dos Deputados vigentes para trazer uma abordagem mais atual. Eu utilizei a metodologia de um levantamento bibliográfico a partir de teorias, livros e artigos científicos, nos quais os principais autores foram a Ana Carolina Brochado, a Lívia Teixeira. E eu trouxe também uma pesquisa quantitativa focando em aspectos subjetivos das análises das teorias doutrinárias, além de trazer uma abordagem atual, com 2 projetos legislativos. Mas o que são os bens digitais? Os bens digitais são um conjunto de dados que o usuário insere progressivamente no ciberespaço, como, por exemplo, o WhatsApp, os documentos que vocês armazenam no Google Drive, no iCloud, no Instagram, no YouTube. Eles são divididos em 3 categorias. Primeiro, os bens digitais patrimoniais. Como já vem dizer o nome, patrimonial, ele representa características financeiras e econômicas, sem possuir características íntimas e privadas do usuário, como, por exemplo, Bitcoin, mídias aéreas, NFTs. Já os bens digitais essenciais, eles possuem apenas características íntimas do usuário, personalíssimas. Vamos supor, as conversas pelo WhatsApp, os seus documentos que você armazena no Google, um artigo que você armazena no Google Docs, tudo isso são bens digitais essenciais.
Já os bens digitais híbridos, eles possuem simultaneamente características patrimoniais e existenciais, como, por exemplo, o Instagram e o YouTube. Ambos são plataformas digitais que nós estamos expondo nossos pensamentos, nossas opiniões, só que tem certos perfis, como influenciadores digitais e as próprias celebridades, que utilizam esses aspectos personalíssimos para conseguir lucro. Bom, os bens digitais patrimoniais, na doutrina, não existe dúvida acerca da sua transmissibilidade, pois eles geram alto lucro ao seu proprietário. Os bitcoins, NFTs, inclusive, utilizando uma analogia do artigo 41 e 42 da Lei 9.610, ele traz que os direitos autorais de cujos que veio a falecer pode sim ser transmitível. E utilizando essa analogia para os bens digitais patrimoniais, eles poderiam ser facilmente transmitíveis aos herdeiros no ordenamento jurídico vigente. Já os bens digitais existenciais têm uma certa dúvida na doutrina a respeito de qual seria a estrutura adequada. Existem dois entendimentos. O primeiro entendimento é que eles não poderiam de nenhuma forma ser transmitidos aos herdeiros, devendo ser excluídos automaticamente da sucessão, visto que eles são informações pessoais e privadas suas e poderia gerar dano moral e ricochete aos terceiros. O segundo entendimento é que, tá bom, eles podem ser, sim, ativos transmissíveis na herança, desde que tenha uma disposição de vontade dos cujos, porque eles podem ter um conteúdo cultural e educativo para as próximas gerações. Inclusive, se fosse um artigo científico do Albert Einstein, ele tivesse armazenado no Google Drive, seria interessante que ele pudesse ser transmitido aos herdeiros para as próximas gerações ter esse determinado conteúdo científico. Já os bens digitais híbridos, eles também não possuem uma resposta definitiva acerca da sua transmissibilidade. Existem dois entendimentos. O primeiro, tá certo, eles são transmitíveis, porque são bens de natureza financeira. Para os influencers, para as celebridades, a gente vê na internet que eles conseguem lucros altamente exorbitantes. Eles conseguem, em uma hora, R$200 mil, algo que muitas das pessoas não têm essa oportunidade de conseguir. Na doutrina, eles entendem que, por causa disso, deveriam ser transmitíveis, desde que tenham uma disposição de vontade dos cujos, mas através do testamento e do codicílio, uma disposição de vontade dele. O outro entendimento é justamente que eles afetam a reserva legal legítima dos herdeiros. Mas no segundo entendimento, eles falam que poderia trazer o dano moral por ricochete e poderiam também intervir no princípio da personalidade, porque são informações que, quando você analisa o direct do Instagram, você está enviando mensagens para determinadas pessoas. E, em alguns casos, tem certos perfis que não gostariam de ter as suas mensagens disponibilizadas aos seus herdeiros. Então, o que eu vejo até o momento? Bens digitais existenciais e bens digitais híbridos, eles possuem uma oscilação na doutrina. Por isso que eu trouxe dois projetos legislativos para poder ter uma abordagem atual de como esse tema vem sendo tratado atualmente. Aí eu trouxe o projeto legislativo 5.820, proposto pelo deputado Elia Vaz, no dia 31/10/2019, que visa alterar a redação do artigo 1881 do Código Civil, sob o viés de transmitir os bens digitais através de instrumento do codicílio. Tem características positivas e tem características negativas. A positiva, ele define corretamente o que é herança digital. E a outra positiva é que ele traz a assinatura digital do ICIP como uma plataforma até atualizada comparada aos outros projetos legislativos. A negativa é que ele traz o codicílio. O codicílio é um negócio jurídico pouco utilizado no Brasil e são para bens de baixo valor, o que não daria certo para os bens digitais patrimoniais e os bens digitais híbridos, devido à sua alta lucratividade. O segundo projeto legislativo foi 3.051, proposto pelo deputado Gilberto Abramo, que pretende acrescentar o artigo 10A na Lei 12.965.
Ele apresenta características interessantes, como os provedores de aplicação da internet devem excluir as respectivas contas dos usuários brasileiros. Mas ele tem termos prejudiciais também, que mesmo após a exclusão das contas, devem os provedores de aplicação da internet manter armazenado no período de 1 ano. Vocês gostariam que a Meta, a Microsoft, a Tesla, todos esses bens ficassem por 1 ano depois que você vier a falecer sob o armazenamento deles? Eles poderiam utilizar esses dados para fazer produtos e vender para empresas de publicidade. A minha conclusão é que nós vivemos uma sociedade digital. Com o aumento da utilização da internet, veio a nova era digital. Só que com a velocidade da internet, não condiz com a velocidade do processo legislativo. É necessário que tenha um projeto legislativo específico e detalhado a respeito da herança digital e dos bens digitais, porque senão estamos em frente a uma insegurança jurídica. Todos aqui temos bens digitais, todos gostaríamos de preservar o nosso patrimônio, até mesmo para as futuras gerações, ou até mesmo preservar no sentido, eu não gostaria que esses bens fossem transmitidos. Por isso que tem que ter uma legislação específica, detalhando os 3 tipos de bens digitais, explicando o que é herança digital e até proibindo que essas empresas, Meta, Microsoft, utilizem os nossos dados para poder vender para empresas de publicidade. Eu deixo aqui as minhas referências biográficas e finalizo com essa frase do Stefano Rothbard. A tecnologia salvou o direito civil, assim como a ética no passado salvará a filosofia. Termino minha apresentação, agradeço pela paciência. É isso. Agradeço a todos que apresentaram seus trabalhos. Nós temos aqui, gente, 8 minutos para o início do próximo painel. Então, eu vou abrir para debates, mas, infelizmente, falando desse nosso critério aí, vai ter que ser um pouco mais apertado, ok? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para os colegas que apresentaram trabalhos? Alguém online gostaria de se manifestar? O artigo da Ana Maria sobre políticas habitacionais. Esse é um assunto muito caro, porque foi objeto da minha pesquisa do mestrado, e eu tratei justamente sobre essa questão de construção civil e o SG, as práticas SG na construção civil. E eu vi realmente que esse déficit habitacional ele é difícil de ser suprido somente com a política do SFH, né, do Sistema Financeiro de Habitação, que é justamente a questão da Minha Casa Minha Vida, esses projetos aí em que existe a facilitação para financiamento da casa própria. Porque muitas pessoas não conseguem realmente ter sua renda, comprovar renda, são pessoas até muitas vezes em situação de rua que não vão conseguir satisfazer o direito fundamental à habitação. Então, é necessário realmente buscar novas formas de fornecer a habitação para as pessoas mais vulneráveis, né? A gente vê exemplo em alguns outros países que tem uma política em que as comunidades elas conseguem abraçar e desenvolver os projetos, e não só através do financiamento bancário, mas algumas linhas de crédito do governo em que as pessoas podem adquirir pequenos valores e elas mesmas, como comunidades, conseguem construir as próprias casas, né? Então, isso aí realmente é uma coisa que facilita o acesso à moradia, não ficar algo tão rígido como hoje se apresenta, né? E também gostaria de fazer uma pequena manifestação sobre o artigo da Clara, sobre o compliance público. Realmente é necessário a aplicação na iniciativa pública, mas também é muito importante que a iniciativa privada também tenha aplique dentro da sua própria empresa
o compliance, porque ela vai garantir que ela vai ter uma boa relação com o governo e com os demais stakeholders, né? Que são, no caso, os clientes, os funcionários, os gerentes. Então, assim, o setor público e o setor privado tem que buscar andar de mãos dadas e esse exemplo que a gente teve aí da Odebrecht com a prisão de grandes empresas, e isso aí a gente vê que se houvesse também de dentro para fora da empresa uma iniciativa de romper com esse ciclo eh, de busca desenfreada né, por essa atividade escusa entre o governo e as pessoas, então isso aí seria minimizado, né? Então, assim, tem que ver esses dois lados da moeda, tanto a questão do compliance no setor público, como também a compliance no setor privado, né? Passar aqui para a colega. Pessoal, mais uma vez, rapidamente, só parabenizar pelos trabalhos agora do nosso segundo ciclo. Também gostei bastante das apresentações. Esse tema de políticas habitacionais e de aluguel social me interessa bastante. Agora eu estou atuando no mercado imobiliário e realmente a gente vê uma procura muito grande de aluguel e a pessoa não tem nem perspectiva de comprar um imóvel, né? Antes era muito sonho, enfim. Mas como o professor já comentou, eu vou pular o meu comentário, qualquer coisa depois a gente conversa por e-mail. Eu vou falar do compliance público. A minha sugestão, rapidamente, é só acrescentar no título também, foi com a Clara, né, que a gente falou, que se trata do contexto dos pequenos municípios, né? No título não tem, acho que é bastante interessante essa questão de ser especificamente nos pequenos municípios. Ter o compliance público ali onde as pessoas acham que ninguém vê, mas na verdade é onde às vezes precisa de mais atenção. E concluir aqui com a Johanna, também uma consideração, assim, gosto muito desse tema de bens digitais. Eu notei que você foi ali mais para a questão da herança mesmo, né, da sucessão. Também é a indicação de colocar já no título herança digital, né, e a transmissibilidade, né, dos bens digitais. E vou te fazer uma indicação muito rápida, que é tratar sobre os neurorights, né, os neurodireitos. Meu campo de pesquisa, né, não vou para o direito sucessório, mas eu acho que você consegue e deve, sim, se ainda não tiver tratado desse assunto, né, e buscar, tem projeto de lei e já está bem avançado em outros países, inclusive latino-americanos, eu acho que você vai gostar bastante, e aí você adapta ali para falar sobre a questão da sucessão, né, dos bens ou dos dados, né, digitais. Acho que é isso, professor. Vou passar aqui a palavra para a professora para... Em razão do horário, não, apenas parabéns, tá? Realmente foi um painel muito rico. Agradecer a presença de todos. Muito obrigada aqui da instituição. Um painel aqui às 16 horas, a gente não trabalha, né? Um abraço a todos.